Boa noite, pessoal. Professor Daniel falando, aqui das dependências do Laboratório de Informática do Campus Avançado Diamantino. Bom, no primeiro vídeo que eu publiquei, nós vimos como instalar o VS Code e eu dei uma palhinha das primeiras funcionalidades. Nesse vídeo eu quero me concentrar um pouquinho mais em explicar como que esse programa realmente funciona, o que você precisa para começar a desenvolver seus projetos e assim por diante. Ok? Bom, então vamos explicar aqui a interface padrão do Visual Studio Code, tá? E aí vocês vão entender como trabalhar melhor com o programa. Bom, uma coisa que vocês vão notar é que a barra de ferramentas que aparece na tela do computador de vocês, né, talvez pelo meu notebook ter uma tela um pouco menor, ela fica oculta nessas três barrinhas. Então eu só vou ver meu menu se eu clicar aqui. E aí eu tenho as opções que vocês têm na arquivo, editar, né? Seleção, ver, acessar, executar, terminal, ajuda. Então o que vocês vão ver na tela de vocês, aqui nesse notebook meu, como a tela é reduzida, talvez não esteja aparecendo do jeito que vocês se lembram. Mas todas as opções estão aqui, ó. Por exemplo, arquivo, abrir pasta, né? Que é o que a gente mais usa. Né? Porque para que serve essa função? Toda vez que a gente vai trabalhar com um projeto, a gente vai trabalhar com vários arquivos. Então é bom, né, vários documentos. E então é bom a gente ter esses documentos salvos no mesmo lugar. Então, estou usando a opção abrir pasta para isso. Até porque, como eu trabalho muito orientado por projeto, toda vez que eu quero criar um projeto novo, eu concentro ele numa pasta. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho sempre com esse endereço aqui. Ó. Eu venho no item computador. Aí lá no item computador, eu entro em C2 pontos e eu tenho uma pasta chamada www lá dentro. É aqui que eu costumo salvar meus projetos, ok? Então nós estamos trabalhando com a pasta documentos, você pode trabalhar com a pasta basicamente onde você quiser. Quando você vai trabalhar com tecnologia de servidor, que vai ser um outro assunto que eu vou abordar nos próximos vídeos, aí você precisa salvar ela onde o servidor enxerga, tá? Onde o servidor vai identificar que aquilo é um site, beleza? Então eu vou pegar aqui e vou clicar, né, nesse endereço que eu estou usando, C2 pontos /www. Aí eu vou criar uma pasta aqui para esse novo projeto. Então imagina que eu vou criar um projeto de uma loja virtual, ou vou criar um projeto para uma escola, ou vou criar um projeto para uma concessionária, eu vou criar um blog, um projeto pessoal. Então, quando a gente vai dar o nome da pasta, algo que faça sentido. Imagina que eu fui contratado, por exemplo, para desenvolver um site aqui para uma escola, por exemplo. Então, eu vou pegar lá, vamos supor que eu fui contratado pela João de Barro. Então, eu vou lá e criar, ó, essa pasta vai ser para o projeto João de Barro. Então, eu vou colocar aqui, ó, no nome da pasta, eu vou dar um nome que me remeta a ela. Vou colocar aqui, por exemplo, João de Barro. Tá? Então, quando você vai criar o nome da pasta, você vai dar o nome para que depois, na hora que você for abrir, você saber qual pasta é. Entendeu? Então, aqui, ó. Esse é o objetivo de a gente criar uma pasta nova. Certo? Então, eu vou dar aqui, por exemplo, o nome para essa pasta que eu realmente vou trabalhar, né, no próximo curso, vai ser o curso de programação. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Curso programação. Então, como eu salvei no servidor, ela vai permitir que eu adicione novas tecnologias, como o Ajax do JavaScript e até o PHP que eu uso para fazer páginas dinâmicas. Então, uma vez que eu criei a pasta, eu deixo ela marcada aqui e clico em selecionar pasta. Pronto. E ela vai aparecer aqui. Ele pode perguntar se você confia nos autores, né, dos arquivos dessa pasta. Eu vou falar que sim, né? E pronto, o projeto está aqui. Nota que esse lado aqui, a gente chama de explorador de arquivos. É aqui que você vai ver os documentos que vão fazer parte da sua aplicação. Tá? Então, quando você passa o mouse aqui à esquerda, você vai ver, né, esses itens. Né? Como eu falei no primeiro vídeo, mas aqui eu vou explicando. Aqui você tem novo arquivo, nova pasta, atualizar explorador e aqui, ó, recolher pastas. Para que serve esse recolher pasta? Imagina que eu tenho aqui, ó, dentro do meu projeto,
eu tenho duas subpastas. Vou colocar aqui, por exemplo, digamos, tem uma pasta aqui chamada JS e uma outra pasta chamada CSS. Então, se eu tiver um arquivo em cada pasta, por exemplo, aqui estilos.css e aqui um arquivo chamado de funções.js, quando eu clicar aqui, ó, ele recolhe todas as pastas. É isso. Agora vamos supor que eu fui lá na pasta curso programação, né? Vou até lá, ela fica em c2.www. Aí eu vou na pasta curso programação e eu crio mais uma pasta, né? Então novo, pasta. Aí esse novo pasta aqui, eu vou e dou o nome para essa pasta de imagens. Então, eu vim e criei por aqui. Aí de repente ela pode não aparecer no meu projeto. Aqui no caso ele apareceu. Mas se for o caso de eu criar ele não aparecer alguma coisa aqui que eu alterei lá, você clica aqui em atualizar e ele simplesmente atualiza a lista de arquivos que está aparecendo aqui dentro do projeto. Ok? Então é isso. Para isso que ele serve. Outra coisa, muito importante. Quando você vai criar pastas dentro do projeto, tome cuidado com isso aqui, ó. Eu vou apagar esses 3 diretórios para mostrar uma coisinha. Ó, eu venho aqui e vou criar uma primeira pasta, CSS. Ela vai ficar dentro da pasta curso programação. Ok? Confirmei. Ah, eu vou criar uma para o JavaScript. Se essa pasta estiver marcada aqui, e eu clicar no segundo ícone, a pasta, né, o programa vai entender que é para eu criar uma pasta dentro de CSS. Mas não, eu não quero criar dentro de CSS. Eu quero criar junto de CSS na pasta curso programação. Então, quando você quer criar uma pasta na raiz do projeto, então antes de você clicar no segundo botão, dê um clique aqui embaixo e aí você vê que essa área aqui está marcada. Então, se eu criar uma pasta, vai ser aqui, em curso programação. Certo? É aí. Tá? Então, muito cuidado na criação de pastas. Quanto à criação dos documentos, essa é fácil. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, clicar aqui nessa área. Eu quero criar o arquivo principal da aplicação. Tá? O arquivo inicial. Aí eu clico aqui e vou chamar ele de index.html. Reparem que ao lado do documento apareceu já esse símbolo. Ele indica para mim que esse arquivo é um HTML. Tá? É isso. Tá? Outra coisa que você pode fazer, né, com esse editor é uma coisa muito simples. Tá? Imagina aqui que eu vou criar um documento novo. Aí eu posso, como vocês viram no vídeo passado, eu posso criar usando a exclamação. Aí eu clico aqui e ele gera o documento. Tá? Aí eu venho aqui, ó. Olha um recurso interessante. Eu posso ter várias linhas de código e quero trocá-las todas de uma vez. Imagina que eu tenho aqui, ó, parágrafos em HTML. Vou colocar aqui algum texto. Aí eu tenho aqui P. Vários parágrafos. Né? Texto. Eu vou colocar o mesmo conteúdo, ó, algum texto. E aqui de novo, algum texto. Agora imagina que eu quero trocar todas essas palavras de uma vez. Então você pode marcar aqui texto. Ah, eu quero mudar para conteúdo. Né? Texto não ficou legal, vamos usar conteúdo. Então você usa o seguinte atalho de teclado. Tá? Você pressiona a tecla Ctrl no teclado. E aí você aperta a tecla F2. Também aí um pouco em cima do arroba. Né? Lá vai ter a tecla F1, F2. Aí na tecla F2, tá? É esse atalho que você vai usar. Você vai marcar a palavra que você quer trocar. Aqui, ó, texto. Eu quero trocar texto por conteúdo. Ó, veja que eu marquei os 4 textos de uma vez só. Aí eu venho aqui que eu digito assim, ó,
conteúdo. Ó, veja que ele trocou todas as 4 ocorrências de uma vez só. Então é um atalho muito importante, tá? Outra coisa é que esta barra de ícones aqui, ó, é a barra principal. Então, se eu clicar aqui na folhinha, eu posso esconder o explorador de arquivo ou mostrá-lo. Outra coisa importante é deixar claro que quando você está vendo esta bolinha aqui ao lado do nome do arquivo, significa que esse documento não está salvo. Tá? Então, você pode usar o atalho, né, o comando arquivo salvar, ou então o atalho de teclado Ctrl+S. Então, Ctrl+S salvou. Ok? Então, é assim que o explorador trabalha. Aqui nós temos, por exemplo, controle de código-fonte. Isso aqui é para quem quer trabalhar com versão de código, não é o nosso caso. Aqui nós temos o debugger, que é para depurar o código, para ver se tem algum erro no seu programa. E aqui a loja de extensões, onde você vai procurar as extensões que tem disponíveis para o VS Code. Tem vários programadores que criam extensões para esse programa, tornando ele muito poderoso, viu? Tem extensões até para desenvolver aplicativo para Android. Tá? Então, aqui, tá, são as principais funcionalidades. Outra coisa que você tem aqui ao lado direito, tá, é a possibilidade de navegar via código. Então você pode clicar com o mouse aqui, ó, e puxando. Imagina que se tivesse várias linhas de código, aqui você tem uma espécie de previsualização do código, e aí você pode rolar, né, com o mouse essa barra aqui ao lado. Também é possível você pegar e fazer divisões do código, alternar entre a barra lateral primária, que é essa daqui, né? Aí você pode colocar ativar ou desativar painel, que é esse cara aqui embaixo, ó. Ó, desativou. Aqui, ó, a barra lateral primária, que é essa daqui. Se eu clicar, ela aparece. Ó, se eu clicar, ela desaparece. Tá? Aqui também eu tenho essa barra lateral secundária, que é aqui à direita. Então, se eu clicar aqui, ela some, né? Aqui na verdade eu abri a barra lateral. Tá? Essa área preta indica que ela está aberta. Essa área clara indica que ela está fechada. Ok? Então, em termos de estruturação aparência do programa Visual Studio Code, é isso. Vocês têm que aprender a trabalhar bem com esse explorador para manter o seu projeto sempre organizado. Outra coisa é, aqui, ó, você tem a possibilidade de logar com uma conta de algum serviço de nuvem. E aqui você tem configurações no sistema. Então você tem a paleta de comandos principal, né? Você mexe nas configurações do sistema, adiciona extensões, verifica atalhos de teclado, tá? Aí você tem tarefas de usuário, pode trocar de tema. Então aqui, por exemplo, quando você para em temas, eu tenho tema de cor, tema de ícone de arquivo, por exemplo, ó. Aí tem alguns tipos aqui, ó, que eu posso... Ele já vem com esses dois aqui. Eu posso instalar mais temas de ícone, né? Ó, tem vários tipos de tema aqui para instalação. Então vou dar uma olhada aqui nesse aqui, o que tem, ó. Ó. Então aqui, ó, tem alguns ícones que aparecem, né? Eu vou escolher instalar esse tema aqui. Aí. Escolhi o tema de ícones. Olha como trocou o meu tema aqui, ó. Agora aparece claramente lá as pastas. Ele identificou que tem uma pasta chamada JS. Tem um arquivo index, esse é o símbolo do HTML5. E aqui é o símbolo do CSS. Se eu criar um arquivo aqui, por exemplo, index.php, né? Ó, ele mostra lá esse balãozinho que também é um símbolo do PHP. É o logo, digamos, oficial do PHP. Então veja que você pode fazer várias personalizações a respeito do Visual Studio Code. E sobre as extensões, elas tornam o programa mais poderoso e adicionam capacidades que te ajudam no trabalho. Por exemplo, hoje pela manhã eu fiz a instalação de uma extensão chamada Live Preview. Então esse Live Preview eu posso desenvolver o código de um lado do programa e do outro, né, eu posso estar vendo o que o meu código está fazendo.
tá? Então pega aqui, por exemplo, eu venho clicar aqui, ó, mostrar uma versão prévia. Aí, nessa versão prévia, né, eu tenho a página rodando. E aí, se eu fizer alguma alteração nessa página aqui, como por exemplo, adicionar um título, né, ele já vai aparecer ali do lado direito, né, veja lá, ó, conteúdos em HTML. Então, você consegue ver o resultado do que você está fazendo diretamente aqui na página, sem necessariamente ter que abrir o navegador web para testar. Então, veja, se eu, por exemplo, colocar uma tag de imagem, né, que é a tag IMG, né, aí eu vou buscar uma imagem aqui qualquer, por exemplo, deixa eu pegar uma figura, né, pegar aqui, ó, esse arquivo, que tem aqui eu tenho essa imagem do HTML5, eu vou jogar lá no meu projeto, né, então, c2./www, aí www, eu jogo o arquivo aqui dentro, vou criar uma pasta chamada imagens, e vou colocar a imagem ali. Aí dentro do editor, eu venho e adiciono a seguinte figura, né? Entre imagens, pego o HTML, veja que ela apareceu aqui na hora, entendeu? Então, quando você faz esse tipo de edição, com o Live Preview você vê o resultado direto na tela, ok? Bom, então isso é só uma demonstração, né, do que esse editor é capaz de fazer, de como instalar uma nova extensão. Aí você pode fazer uma busca sobre as melhores extensões para instalar e também sobre o uso do código, né? Como que você trabalha com a codificação. Repara que quando você quer inserir um código, você só precisa fazer o seguinte, você aperta lá um Enter, aí eu quero inserir, por exemplo, digamos um parágrafo, como eu já mostrei. Você só precisa apertar o nome da tag. Bom, eu sei que parágrafo é P, eu sei que imagem é IMG. Se eu quisesse inserir um link, por exemplo, então eu sei que o link é dado pela tag A, de Anchor, né? Se eu apertar o Enter aqui, ó, ele já gera para mim tudo que eu preciso. Aqui o local do link, para onde ele vai apontar, e aqui o que o usuário vai ver. Então, por exemplo, coloco assim, clique aqui. Aí eu coloco o endereço, eu quero que esse link aponta para o Google. Então, https www.google.com.br. Aí quando eu vou lá no Live Preview, eu já consigo ver o link funcionando aqui, ó. Clique aqui. Então, se eu clicar, aqui, ele vai para o Google. Então veja, tudo que você precisa saber é conhecer a referência da linguagem para depois usar o editor. A referência da linguagem está lá no AVA, vocês podem ver, mas também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, a referência completa da linguagem HTML para vocês já irem aprendendo e treinando os códigos. Okay? Então, assim eu encerro essa parte da utilização do Visual Studio Code. Ok? Então, todo o comando básico está aqui, está disponível para vocês. Então, boa noite, agradeço a audiência e nos vemos no próximo vídeo, que já é toda a revisão básica de como escrever páginas em HTML. Valeu, pessoal, tudo de bom!